A gente vai seguir aqui repercutindo toda essa questão do impacto da guerra no Oriente Médio agora, inclusive principalmente em relação ao petróleo, como que isso também pode pesar nos combustíveis aqui no país. Para isso a gente vai conversar agora com o Telmo Chiorzi, que é presidente executivo da Bespetro, que já está aqui comigo. Telmo, meu querido, bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Telmo. Obrigado, bom dia, Débora. Tudo bem? Telmo, a gente tem acompanhado, como eu estou explicando aqui, né, esse preço do petróleo chegar a US$ 90, baixar, enfim, né, em alguns momentos passar desse patamar dos US$ 90 e há meses a gente vê esse vai e vem. Virou uma verdadeira guerra de braço nesse momento agora, aparentemente, né? Essa briga de narrativas entre Irã e Estados Unidos. O problema maior hoje é o Brent mais caro, na tua visão, ou de repente a impossibilidade de conseguir formar preço, né? Principalmente para os setores que dependem das exportações? É, São dois os problemas, né? Bom, são muitos os problemas. Primeiro, ponto principal é que a gente continua vivendo um conflito desde 28 de fevereiro, que a gente entrou numa enorme incerteza e não mudou nada. Então a gente continua hoje 90, amanhã 95, já chegou a 120, 80. Então tem uma enorme incerteza. E isso está passando a mensagem para todo mundo, olha, acabou um período, que foi curto, né, de estabilidade. A China, que é o grande equilibrador da economia mundial, o grande influenciador da economia mundial, baseia a sua economia em 60% da matriz energética deles é carvão. E eles aumentam e diminuem o carvão conforme o preço do petróleo ou os conflitos do petróleo aumentam. Então, existem uma porção de fatores acontecendo simultaneamente que não ajuda em nada a gente ter mais certeza e, portanto, tomar decisões. Então, a gente tem hoje essa questão do preço, que é consequência de uma enorme instabilidade que causada, sobretudo, porque agora o Hormuz tem um novo síndico. O Hormuz tem um novo dono, que é o Irã, essa nova configuração vai continuar sendo o grande fator de desequilíbrio do petróleo e, por consequência, da economia em geral. Não vai mudar tão cedo. Uhum. Telmo, tentando localizar o Brasil nessa história, porque o petróleo valorizado, obviamente, que ele acaba reforçando o caixa das petroleiras. Aliás, a gente acabou de ter o resultado aqui da Petrobras comprovando isso nesse momento. Mas, em contrapartida, também se encarece frete, seguros, principalmente marítimo, capital de giro, enfim. Para a cadeia brasileira, o saldo ainda é positivo? Difícil afirmar isso. Algumas empresas, como é o caso da Petrobras, está sendo afetada positivamente, porque o preço da mercadoria que ela vende subiu. Portanto, ela teve ótimos resultados nesse último trimestre, né? Então, ela está bastante positiva. Uma das maiores empresas do mundo em termos de lucratividade. Mas isso tem um efeito um pouco mais preocupante no longo prazo. Hoje, o Brasil tem uma situação de possível voltar a ser importador de petróleo, talvez daqui a 10, 15 anos. Esse cenário não está melhorando. Então, a Petrobras tem lucro hoje, a indústria brasileira de petróleo está muito bem hoje, mas pode não estar daqui a 5 ou 10 anos. Então, essa instabilidade de agora sinaliza para a importância de o Brasil se preparar para esse novo cenário que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. É difícil, porque é, há muitos fatores imprevisíveis ainda. Mas a questão do combustível aqui no Brasil, o Brasil é um país que tem livre circulação de mercadorias, então os preços vão flutuar no Brasil de qualquer maneira. A solução para o Brasil não é tentar disfarçar ou segurar os preços. A solução para o Brasil é ter uma economia sólida o suficiente para poder absorver essas mudanças. Essas mudanças são inevitáveis. Uhum. O que o Brasil tem de fazer é absorver essas mudanças que são inevitáveis. Isso significa aumentar a robustez da economia brasileira. Não é achando que vai dar um jeito de resolver, controlar o preço do petróleo ou do combustível. Essas coisas são interligadas e são incontroláveis, inevitáveis. A solução, repito, permanece em industrializar mais o país. É isso que dá robustez para ele superar, enfrentar essas instabilidades.
Telmo, o risco geopolítico incorporado, com essa questão do risco geopolítico agora incorporado no barril do petróleo, o pré-sal ganha capital por estar distante do conflito ou, na sua visão, ainda perde competitividade devido ao custo Brasil? Não, de maneira nenhuma. O pré-sal, em particular o pré-sal, que é um petróleo, primeiro, de baixas emissões de gases de efeito estufa, e segundo, com tecnologia dominada pela Petrobras e pela cadeia produtiva local, de custo relativamente baixo, então o pré-sal ganha cada vez mais força. O pré-sal, na verdade, hoje é o nosso fiel da balança. É o pré-sal que nos dá hoje uma produção de 5 milhões de barris por dia contra um consumo de 3 milhões de barris por dia no Brasil. É o pré-sal que nos dá a folga, nos dá a segurança hoje de poder ter mais esse fator para superar, para enfrentar essa crise. Mas nós estamos vivendo hoje uma situação podemos já considerar que a partir mais ou menos de 2030, os investimentos vão começar a se reduzir muito rapidamente no Brasil, porque nós não estamos fazendo perfurações exploratórias em novas regiões, coisa que outros países estão fazendo com sobra, porque todo mundo está querendo encontrar novas fontes de petróleo. Isso inclui a própria Noruega, que é um grande produtor e exportador, o Suriname, a Guiana, a Namíbia, todos os países do mundo estão buscando novas fontes de petróleo. O Brasil hoje tem o pré-sal, mas daqui a 10 anos o pré-sal vai estar começando a esgotar. Então o Brasil precisa procurar hoje novas fontes desse energético para que essa crise de agora, ou se continuar por mais 10 anos, o que pode acontecer, ou se acontecer outra crise, o Brasil terá, nesse momento, capacidade de enfrentar. Isso significa perfurar mais agora. Então, a sinalização é essa, e nós não estamos ainda, parece que, incorporando essa realidade. É inevitável, e nós temos de perfurar para encontrar mais petróleo. O pré-sal, em 10 anos, não será suficiente. Telmo, para a gente encerrar aqui o nosso papo, mesmo que Hormuz reabra hoje, qual seria um sinal que mostraria realmente uma normalização verdadeira? Seria ter seguros mais baratos? Seria ter o fluxo retomado ali de navegação? Por que eu te pergunto isso? Porque mesmo em momentos em que a gente teve ali um anúncio, teve a diplomacia avançando e teve um anúncio de uma trégua, a normalização ela não chegou a acontecer. Há uma preocupação das empresas e um medo muito grande de retomar a navegação na região por falta de confiança, realmente, de falta de segurança. Então, qual seria o principal indicador para se acompanhar a partir da abertura do Estreito de Hormuz, para ter uma noção de que realmente voltamos à normalidade? A mudança seria geopolítica. É o momento em que os Estados Unidos mudarem radicalmente a atual política, passarem a adotar uma outra política, a do consenso, a da convergência, por muito tempo, por 1 ou 2 anos. Quando isso acontecer, se é que isso vai acontecer, então os mercados, digamos, as pessoas vão começar a considerar a hipótese de termos um pouco mais de estabilidade. A questão não é técnica, é uma questão geográfica, Estreito de Hormuz, e geopolítica. Os Estados Unidos precisam mudar a sua maneira de conviver com a situação que nós temos hoje, geográfica e geopolítica e energética no restante do mundo. Essa seria a grande sinalização. Não há, nesse momento, perspectiva disso acontecer. Então, significa que nós vamos continuar submetidos a essa instabilidade causada pelos Estados Unidos. Perfeito, Telmo Ghiozzi, que é presidente executivo aqui da Petro, conversando com a gente. Meu querido, muito obrigado. Bom dia para você. Boa semana e até uma próxima. Bom dia, Débora. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais.